Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, que para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria que nos reunimos aqui para estudarmos nesse breve curso sobre a história, bem resumidamente, de Nossa Senhora do Rosário. Bom, nessa primeira aula nós vamos meio que passar uma introdução, ou seja, os passos fundamentais que nós vamos percorrer durante esse curso. Isso é fundamental. É sempre fundamental uma introdução, né? É como se fosse a base. Assim como nós precisamos para construir uma casa, nós precisamos ter uma base. Para nós entendermos essa aparição mariana, é necessário nós termos uma base, que é o que nós vamos ver nessa aula. Bom, então, nós precisamos entender o seguinte. O Santo Rosário, ele ficou conhecido bem conhecido, aliás, pelos fiéis, desde sua visão por São Domingos. Nós ainda vamos falar da vida de São Domingos nesse breve curso, que será a próxima aula. Para quê? Para que nós possamos entender por que Nossa Senhora aparece a São Domingos para entregar justamente o rosário. Então nós precisamos entender isso. E essa aparição, ela se deu no século XIII, né? E também o rosário fica conhecido nas aparições também de Nossa Senhora de Fátima, né? No século XX. Então também nós vamos falar um pouco sobre o que as aparições de Nossa Senhora de Fátima trazem para nós dentro do rosário. Porque esse curso, ele é mais focado na história de Nossa Senhora do Rosário, mas se nós olharmos para a história de Nossa Senhora do Rosário, nós estamos olhando para o Rosário. Então é um curso duplo, podemos por assim dizer. Bom, a devoção do Santo Rosário não é novidade, desempenha um papel importantíssimo na vida espiritual de todos os fiéis da igreja, né? Nós temos, a Supreme Apostolatus, ofício, de sua santidade, o Papa Leão XIII, que é uma encíclica papal que diz claramente sobre essa necessidade, sobre esse rosário, sobre o rosário mais especificamente. Então, nós vamos estar vendo claramente o que Papa Leão, o que Vossa Santidade, Papa Leão XIII, estava falando nessa encíclica papal, mas nós também vamos ver outros pontos, da devoção do rosário, a importância da devoção do rosário, a vida de São Domingos, por que rezar o rosário, talvez, caso seja necessário, até como rezar o rosário, e diversas outras aulas interessantíssimas e breves para nós nos aprofundarmos nesse estudo, porque é muito importante. O Santo Rosário é uma arma, Podemos, por assim dizer, é uma arma que para o católico que crê na intervenção sobrenatural, o rosário se demonstra como, historicamente, como uma arma de eficácia de modo maravilhoso, seja contra heresia, que nós vamos ver bastante, um pouco sobre heresia, bastante mesmo.
E Nossa Senhora, né, sempre se mostrando presente e auxiliando, né, mostrando a sua mão maternal, mão auxiliadora, que conduz os seus filhos à vitória, né? Então é uma coisa muito bonita o que nós vamos estudar sobre Nossa Senhora do Rosário. Então, para iniciarmos agora de vez essa introdução, nós vamos ver sobre, resumidamente, a visão de São Domingos. Essa história de Nossa Senhora do Rosário, ela teve início com uma visão concedida a São Domingos de Gusmão, como já falei. Nós vamos falar da vida desse grande santo. E, para quem não sabe, né, ele é o fundador da Ordem dos Dominicanos, né? Bom, essa visão, peço até perdão, estou meio gripado, mas não poderia deixar de fazer essa aula. Ela aconteceu em 1212, né? Enquanto o santo, São Domingos, enfrentava desafios na Toulouse, na França, devido, como já falei, à heresia. A heresia vai estar bem presente nessa história, né? E a heresia chamada, né, albigense, né? Esta heresia, na verdade, ela não só minava a fé católica, mas também causava diversas desordens sociais, muitas mortes também, né? Deixando milhares de pessoas completamente amedrontadas. E durante este período turbulento, né, a Virgem Maria se mostra com o seu carinho maternal atenta em seus filhos, né? Atenta, né? E querendo que seus filhos conheçam a Jesus, ela aparece a São Domingos e entrega-lhe o rosário. Ela tem um diálogo bonito com São Domingos, que nós vamos ver, né? E também ela dá essa arma a São Domingos como uma importante arma espiritual, uma arma de batalha, uma arma, literalmente, como já falei, como que um exército, né? Bom, e esta visão, ela marca o início da devoção ao rosário, o que impulsionou a São Domingos a propagá-la. Dessa forma, a oração do Santíssimo Rosário se torna um meio eficaz para combater as heresias e restaurar a ordem na igreja e na sociedade. Graças à intercessão de Maria e à graça divina. Além disso, a vitória, que nós vamos falar também, alcançada com a ajuda do Rosário, né, fortaleceu ainda mais o ânimo, a ideia em São Domingos de que essa oração era verdadeiramente uma casa, um refúgio, né, uma fonte de conforto, de força e confiança diante das dificuldades da vida, da igreja e das convivências, né, com as heresias. São Domingos, ele via no rosário, de algum modo ou de outro, um escudo para vencer as heresias, tornando-se um defensor fortíssimo dessa devoção, né? Também nós vamos estar passando por São Luís, ver um pouco da vida de São Luís, porque São Luís, sem dúvidas, um dos filhos, né, muito amados por Nossa Senhora, muito amados. Portanto, essa propagação do rosário entre os fiéis, liderada por São Domingos e pelos dominicanos também, desempenhou um papel fundamental
fundamental na eliminação da heresia Albigense e dos males que ela causava na igreja, causava à sociedade. E nós vamos ver futuramente, né, no curso, também sobre essa heresia e os maus que ela causava. Ela também pode ser conhecida, né, como catarismo. Bom, o que foi essa heresia? Ela foi um movimento que surgiu no sul da França, né, durante a Baixa Idade Média, especialmente entre os séculos 11 e 13, né, o século, como nós falamos, dessa, podemos por assim dizer, da visão de São Domingos, né? E os cátaros, os albigenses, que eram os cátaros, né, os principais seguidores, promoviam uma visão dualista do mundo, acreditando, né, que o mundo material era algo maligno, algo criado por um Deus maligno, enquanto o verdadeiro Deus era responsável apenas, né, pelo mundo espiritual. E essa visão dualista levava à crença de que o corpo humano era como que se fosse uma prisão para a alma, né? E que a verdadeira libertação da alma era o objetivo final da vida humana. E o perigo dessa heresia é que os albigenses rejeitavam a autoridade da Igreja Católica e os sacramentos, promovendo em vez disso um rito próprio, chamado consolamento, né? Que acreditava que ser a única forma de purificação do pecado e como que uma garantia, né? Como que um contrato que garantia sua salvação. Além disso, sua moralidade era marcada por práticas, digamos que extremas, como a condenação do casamento e a promoção da castidade absoluta, né? Levando até meios como a prática do suicídio como uma forma de libertação, para vocês verem o perigo e por que São Domingos queria acabar com essa heresia de vez. A Igreja Católica, ao reconhecer a gravidade das doutrinas albigenses, considerou-as não apenas como uma heresia, mas como uma religião extracristã, que ameaçava a própria existência do cristianismo. A resposta da Igreja, né, nesse assunto, inclui a condenação e a repressão severa dos albigenses, né, culminando em campanhas militares e até mesmo a Inquisição, que visavam erradicar essa heresia. O Papa Inocêncio III, por exemplo, descreveu que os albigenses como piores que os sarracenos e incentivou uma ação contra eles. A heresia albigense, né, foi finalmente suprida no final do século XIV, mas deixou um legado de divisão e conflito, né, na Europa medieval. Quando a igreja combateu essa heresia, ela buscava preservar a fé dos apóstolos, enfatizando a importância da doutrina correta, né, e não que essa loucura, né, podemos por assim dizer, dos albigenses. Tá? Só para falar um pouco mais dessa heresia, em breve nós vamos falar um pouco mais dela, né? Vamos falar também sobre São Domingos. Então será um curso muito bonito, um curso bem curto também, com pequenas aulas que não passaram aí o período de 20 minutos, né? Então é isso. Que Deus abençoe você. Concederei então a minha bênção e que possa entender, né,
tudo que nós passaremos nesse curso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.